Bem, boa noite a todos. Que a graça de Deus está em cada um de nós. O nosso tema de abertura coincide justamente com o tema que nós tínhamos pensado: mediunidade e família. A gente hoje está vivendo um desafio muito grande, que é conciliar a bondade, a justiça divina nesse turbilhão social que a gente vive. Por quê? Eu não me lembro qual é o filósofo que disse que o homem era produto do meio. E eu me lembrei aqui, enquanto era lida a página de abertura, de um belíssimo samba gravado pelo Paulinho da Viola, do Wilson Batista, chamado Chico Brito, que termina assim o samba: se o homem nasceu bom e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou. Mas se nós pararmos para pensar, desde que o mundo é mundo, Sócrates semeou num meio hostil ou num meio favorável? Hostil. Giordano Bruno semeou num meio favorável ou num meio hostil? Hostil. Francisco de Assis enfrentou a incompreensão do pai e do próprio meio para semear. Eurípides também semeou num meio hostil. Kardec também semeou no meio hostil. Se essas grandes almas se fizeram grandes porque semearam no meio hostil, como nós queremos conquistar sem esforço? Como nós podemos querer desfrutar sem conquistar? E a gente sabe muito bem que toda semente, para poder frutificar, tem que enfrentar as intempéries da terra. Então, se cada um de nós quer conquistar sabedoria, amor, paz, tem que semear. A pergunta é: alguém aqui quer sofrer? Ninguém. Nem eu. Tanto a gente não quer sofrer que a gente está aqui. Alguém aqui quer morrer? Não. Mas todos nós estamos aqui. Por isso, hoje, o meu amigo perguntou assim: ô negão, você já se aposentou já e continua trabalhando? Eu falei: eu não quero morrer. Senão o tédio vai me bater a alma. Porque a pior sensação é da inutilidade, da impotência. E a gente observa que todo mundo, quando fala em combate à violência, fala em enfiar a criança na escola. Como se a escola fosse um reformatório. A escola é um reformatório? Não. Enfia na escola feito um utensílio qualquer que está resolvido o problema da criminalidade. É isso? Não. Porque esse espírito que está envolvido com a criminalidade foi chamado a nascer lá na favela para sofrer todas as tentações do crime, para resistir ou se entregar. Porque ele também tem que semear num meio hostil. Recentemente, estava eu assistindo a TV educativa. Quem acompanha futebol sabe de quem eu estou falando. Apareceu no programa aquele menino que agarrou no Fluminense nos anos 80, o Paulo Vitor. E ele contou a seguinte história: pasmem. Parei de jogar, voltei para Brasília, porque eu sou de Brasília. Trabalhei um tempo como comentarista na Sport TV. Hoje eu trabalho no Ministério da Justiça, no setor de pessoas desaparecidas. Aí ele perguntou aos 8 jornalistas, e eu pergunto a vocês todos: vocês sabem quais são os 3 crimes que dão mais lucro financeiro no mundo? Alguém sabe? Pois ele fez essa pergunta e os jornalistas também não sabiam. Aí ele disse: 1, o tráfico de armas. 2, o tráfico de drogas.
E o terceiro, o tráfico de pessoas. Aí ele ainda fez outra colocação. Tecnicamente, esses 3 crimes são chamados de crimes invisíveis, porque os verdadeiros autores não aparecem. E ele ainda disse mais, é para todo mundo se chocar. Em alguns países, esses criminosos dessa natureza estão dentro das 3 esferas de poder: executivo, legislativo e judiciário. Então, em pleno século XXI, o tráfico de pessoas ainda prevalece. E ele ainda disse mais. E um dos meios de tráfico de pessoas é o futebol. Eu me lembrei do alemão lá de São Conrado. Que personalidade estranha. E muitas vezes, no afã do dinheiro, a história da humanidade mostra pais, mães empurrando filhos para situações que iam render dinheiro. Então, muitas vezes, no afã do dinheiro, eu tenho que empurrar o meu filho para o futebol, em vez de mandá-lo para a escola, em vez de orientá-lo em casa. Mas todos nós temos filhos, eu tenho meu netinho, e no meu seio familiar vão nascer que tipo de espírito? Eu, Alcides, posso ser pai de Bezerra de Menezes? Posso ser pai de Joana de Ângeles? Não, eu vou ser pai daquele pretinho igual a mim, rebelde, trazendo uma bagagem espiritual para que eu possa semear em meio hostil. Quem é professor sabe que semeia em meio hostil, não é isso, meu amigo? Muitas vezes você chega lá naquela sala de aula, cheio de carinho, cheio de amor para dar. Aí você está falando de tal garoto no eletrônico. Olha você semeando no meio hostil, mas isso é gratuito? Não. Isso é punição? Não, porque Deus olhou para mim e falou assim: Alcides, você já semeou tanta besteira, então você vai ser negro no Brasil, médio, palestrante espírita, professor, para ver se você se emenda, falando coisas melhores. Aí estou aqui, angustiado, aflito, olhando para essa multidão que olha para mim e eu doido para ir embora, mas eu tenho que ficar até o fim. Não é verdade, quer ver? Ó, quando eu gesticulo para lá, os olhos vão para lá. Quando eu gesticulo para cá, os olhos vêm para cá. É o balé dos olhos. Para lá, para cá, para lá, para cá. Exatamente. Aí eu pergunto a vocês, isto tudo é punição? Nada disso é punição nem castigo. E a gente que é médium, sabe que exatamente lá dentro da nossa casa, que muitas vezes a gente encontra as maiores dificuldades. Exatamente ali. É no meio adverso. Como nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, não é isso? Como Paulo de Tarso disse: Senhor, o que queres que eu? Ele se queixou, ele lamentou, ele percebeu que ele tinha que semear no meio hostil. Então, meu amigo, não reclame da sogra. Alguém aqui reclama da sogra? Injustiça. Porque a sogra é a criatura que põe no mundo aquele alguém que lhe fez descobrir as delícias do amor. Não foi? Só por isso a sogra já merece um abraço. É verdade. E a gente reclama da sogra. E às vezes do sogro. E aquele cunhadão que está sempre pedindo qualquer, não é isso? Aquele cunhadão que só liga para pedir um dinheiro emprestado. Meus amigos, a gente tem que enxergar a seguinte realidade. Quem puser a fé acima de qualquer coisa vai vencer qualquer hostilidade? Vai. Sócrates estava preso. E sua querida amada esposa vai visitá-lo chorosa. E diz assim: Sócrates, a tua prisão é injusta. E ele diz: mulher, tu querias que ela fosse justa? É verdade. Porque mais vale sofrer a injustiça. Vamos viajar um pouquinho no tempo. Kardec e Amélie Boudet.
Imagina se alguém aqui, o seu marido, resolve largar tudo para fazer a codificação do espiritismo. A tua família vai dizer, ó, esse teu marido é um vagabundo, tu está sustentando o homem. É ou não é? É, mas muitas vezes ela teve que prover o lar, para que a gente hoje pudesse estar aqui falando de espiritismo. Porque as grandes almas não se prendem às aparências, penetram a essência das coisas. Vêem longe aonde a gente não vê nada, porque a nossa visão ainda é estreita. E muitas vezes, nós todos, naquele dia de reunião mediúnica, não é isso? Aquele filho faz uma besteira. E a sua esposa vai reclamar de quem? De você. E se é a esposa, o marido vai reclamar de quem? Da esposa. Todo mundo se lembra que nos domínios da mediunidade, aquela médium albina estava pronta para ir para a reunião mediúnica. E o marido, cheio de cachaça, provocou um problema dentro de casa. Mas ela, por ter resistido ao assédio dos espíritos das trevas, ganhou crédito na espiritualidade. Porque bater boca resolve algum problema? Alguém já viu discussão bater boca resolver problema? Não. O marido diz para a mulher, a culpa é sua. A mulher diz para o marido, a culpa é sua. No final de contas, quem tem razão nesse debate? Os dois. Mas quem está com a verdade? Ninguém. Quem muitas vezes, dentro de casa, principalmente quando os filhos, ou o marido ou a esposa, não estão bem identificados com a doutrina espírita, nunca ouviu alguém dizer na sua casa, você está ficando fanático, você está ficando carola. De vez em quando, eu ouço isso. Meus filhos me amam muito, eu tenho certeza disso. Mas de vez em quando, eu ouço dos meus filhos, mãe, tem que comprar um terno para o Divaldo, que sou eu. Ô mãe, cadê meu pai? Seu pai foi fazer para mãe, bota uma cama lá no centro pro meu pai. Eu pergunto a vocês, eu posso me queixar disso? De maneira nenhuma. Porque é exatamente isso que vai dar sentido à minha vida. Porque como aprender a ter paciência se ninguém me aborrece? Pode me dizer como? Então, aquele que a gente acha que nos faz mal é a oportunidade do bem. A saúde e a doença são oportunidades do bem. A abundância financeira e a penúria financeira são oportunidades do bem. Tudo em Deus é amor e misericórdia. O mal só existe na nossa concepção. Porque Deus sempre abre a porta do bem. E quem fala em Eurípides Barçanufo vai falar no Sanatório Esperança. Por que o Sanatório Esperança? Foi criado com que finalidade? Socorrer aqueles que saíram daqui fracassados, porque fugiram à sua responsabilidade. Inventaram desculpas. Porque minha mulher não me entende, meu marido não me entende, minha nora não entende, meu sogro não entende, ninguém me entende. Eu crio desculpas para poder ficar em casa vendo o jogo do Fluminense, para poder ficar em casa vendo novela, para poder ficar em casa. Só que hoje, para estudar a doutrina espírita, basta apenas eu entrar na internet. O que tem de palestra na internet de doutrina espírita, é só botar lá amebrasil.org.gov, você vai ver um monte de estudo interessante. Então vocês vejam bem, se nós quisermos desenvolver alguma virtude, temos que enfrentar um meio hostil. Por quê? Se eu quiser ficar musculoso, eu tenho que pegar o aparelho, olha a hostilidade aqui, ó. É ele que vai me dar força. Então, se eu quiser ter força, se eu quiser ter fé, se eu quiser ser feliz, eu tenho que enfrentar a hostilidade. Reparem, as dores do parto não é uma hostilidade. Porque tem que fazer força para a criança sair. Então tudo só se fortalece se tiver o quê? O contrário.
Por que o contrário? Vamos lá. Um circuito elétrico, para produzir energia, tem que juntar o positivo e o... Porque os contrários se completam. Então nós precisamos do outro, contrário a mim, para nós nos completarmos. E a Joana de Ângeles fala em completude, não é? Engraçado isso, não é? Claro. Porque eu só me completo, só me realizo no outro. Quando eu aprendo a amar o outro. Porque quando eu falo em família, não é meramente no sentido consanguíneo, material. Nós aqui agora não estamos formando uma família? Sim. Amar o próximo como a si mesmo. Será que nesta hora, nós todos que estamos aqui, afinizados, sintonizados, não somos o próximo um do outro? Sim. Lá no Japão, na China, com certeza eu tenho alguém que está afinizado comigo. Nas regiões siderais mais altas, eu tenho alguém que está afinizado comigo. Mas também tenho lá no baixo astral alguém que também está sintonizado comigo. Porque tudo na natureza é uma cadeia. O neurônio funciona em rede. A natureza funciona em rede. Aquele belíssimo filme Matrix. A natureza hoje é definida como uma matriz. Então todos nós estamos conjugados, harmonizados. E se eu quiser exercer a mediunidade, eu tenho que vencer todas as dificuldades. O Chico não enfrentou 1000 dificuldades no exercício mediúnico. Enfrentou 1000 hostilidades, de todo tipo, de toda ordem. Então, como nós não queremos, na nossa boa fé, ser atacados, só queremos aplausos. O próprio Jesus disse: quem são meu pai e minha mãe? Porque o conceito de família transcende a parentela. Ainda ontem, lá na nossa mocidade, uma jovem me perguntou assim: ô, seu Alcides, o que houve, minha filha? Eu adoro a pergunta dos jovens, porque eles de vez em quando me dão um nó e eu fico sem saída. Aí a jovem me perguntou: seu Alcides, como é que eu posso obter a prova da sobrevivência sem estar numa reunião mediúnica? Minha jovem, bela pergunta. Vou lhe contar um fato que responde à sua pergunta. Aí eu disse assim: dava eu aula em Petrópolis e um belo dia o diretor me chamou ao seu gabinete e disse: Alcides, você não vai dar aula, senta aqui que eu preciso falar com você. Chamou a secretária e a secretária disse assim: bem, senhor Alcides, sabe o que foi, professor? Eu fui no lugar que faz regressão de memória. Aí, na regressão da memória, eu morava na Espanha. Meu pai era casado com a minha mãe. Eu e minha irmã éramos amantes do meu pai. Minha mãe descobriu, matou meu pai e minha mãe. Eu consegui fugir. Professor, como pode acontecer isso se eu nasci, cresci e nunca saí de Petrópolis? Olha a prova da reencarnação aí. E olha a prova da hostilidade. E ela me disse: eu odeio a minha mãe e minha mãe me odeia. A minha mãe não me criou, eu fui criado pela minha avó. Adoro meu pai. Olha o Freud aí. Olha o complexo aí. Da filha com o pai. O vínculo permanece. O que tem que ser mudado? A natureza do vínculo. A mãe que odeia a filha e a filha que odeia a mãe. Por causa do amor do pai. Então, quantas disputas familiares nascem lá do inconsciente que traz essas vinculações? Daí nascem as hostilidades, o meio adverso, no qual nós precisamos semear para mudar a relação dos vínculos que estabelecemos. Assim como uma ocasião, o aluno virou-se para mim e disse assim, com aquele olho de, professor, eu tenho ódio do senhor, eu tenho ódio do senhor. O olhar do menino parecia 2 balas. Alguém aqui quer ser odiado? Todo mundo quer um denguinho, um chamego, não é isso? Ah, vem cá, meu bem.
Todo mundo quer, eu também. Até porque eu sou pretinho dengoso. E aí, o menino disse para mim, eu tenho ódio do senhor, eu odeio o senhor. Olha eu semeando no ambiente hostil. Aí eu disse, Bezerra, me ajuda. Graças a Deus eu não perdi a calma. E eu só disse para o menino o seguinte, meu filho, você tem todo o direito a me odiar. Me odeie, porque isso é um direito seu. Você não tem o direito a atrapalhar a minha aula. Quando eu contei o fato para alguns amigos disseram, negão, você é comigo, eu parto para dentro dele, quebro ele no pau. Pergunto a vocês, isso ia resolver o problema? Não. Aí, toda vez que eu ia entrar naquela sala, eu fazia uma prece. E li uma página de Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. E um belo dia caiu lá. Fiz-me forte para os fortes. Fiz-me fraco para os fracos. Fiz-me tudo para todos, para ver se de algum modo chegava a ganhar alguns. Reparem que ele está falando que semeou em meio hoje. Tio. E aí, entrei na sala. Aí, cada vez que eu entrava na sala, eu ia lá no menino. Ô, filhinho, vem cá. Ó, a Titi está aqui para te explicar, tá bom? Fica zangada com o Titi, não. E voltava para minha aula. E saía de perto, com medo do obsessor, né? Aí, bom. Pois é, com medo. Porque ali por trás tinha alguma sintonia, obviamente. E não era nenhum amigo. Bom, pois bem, qual não foi a minha surpresa? Que no último dia de aula do ano letivo, um menino me procurou e disse assim, professor, eu queria pedir desculpas ao senhor. De que, meu filho? O senhor não é aquilo que eu pensei. Ganhei um amigo? Ganhei. 2 anos depois, encontrei o menino e ele me deu um abraço efusivo. Foi a maior lição que eu aprendi na minha vida. Então, cada um de nós, no seu exercício profissional, dentro do seu lar, vai ter que enfrentar dissabores, porque minha família não são somente aqueles espíritos que me vieram pelo laço do sangue, mas onde eu estiver e com quem estiver, ali está a minha família. Porque eu ali estou para servir a coletividade. E a gente lembra que nesse momento de transição planetária estão reencarnando os espíritos que Eurípides recebeu do nosso amado Mestre Jesus. A incumbência de limpar os planos inferiores. E está trazendo alguns espíritos de lá para a sua reencarnação. Aí a gente passa a entender o porquê de tamanha criminalidade. E reparem que a gente chama de criminalidade o crime do garoto pobre. Mas ninguém considera o Lava-Jato uma criminalidade muito maior. A natureza de tratamento muda, porque a hipocrisia, o cinismo, o farisaísmo é o que nós chamamos de justiça. Aí o garoto mal educado, mal preparado para a vida, vai enfrentar a redução da maioridade penal. E o doutor, o diplomado, o instruído, que também é um ladrão, infelizmente fracassando também nas suas provas, porque ambos estão na mesma moeda. São 2 lados da mesma moeda. Um vai para o poder como prova de servir à coletividade e também evoluir. O outro vai nascer miserável no sentido material para também evoluir. Então os dois estão tendo suas oportunidades. Aí a gente ouve o cara sair da África desesperado, cruzar o oceano. E o que se diz? Que são traficantes de pessoas por trás de tudo isso. Aí eu pergunto a vocês todos. Alguém está falhando na missão? Tá. O planeta é de prova e expiação? É de dor e sofrimento? Não. A dor e o sofrimento é escolha de cada um de nós. Como eu encaro as bênçãos da prova e da expiação? Como uma vez o aluno virou para mim e disse, seu macaco. Meu amigo, tive que ouvir isso.
Graças a Deus, novamente, uma luz desceu, me envolveu, disse, meu filho, me faça um favor, me espere lá na coordenação. Quando eu contei o fato com eles, tu é muito calmo, se é comigo eu já estava esmurrando o infeliz. Reparem bem, isso tudo com que finalidade? Para eu desenvolver o quê? A paciência, a humildade, porque Francisco de Assis tinha uma prece belíssima, que dizia apenas assim, Pai, que eu me torne inofendível, porque toda doença vem da ofensa, vem da mágoa. O câncer vem da ofensa, vem da mágoa. A má vontade vem da ofensa, vem da mágoa. Então, quando a gente não registra a ofensa, a gente semeia em meio hostil e domina o meio. E aí, quando o menino disse, seu macaco, eu parei, olhei e disse assim, que bom, meu filho, vai. Como outra vez, eu cheguei na escola para dar aula, colégio da rede estadual, eu ouvi o aluno dizer assim, e escureceu tudo. Reparem que eu não estou falando de fantasia, eu estou falando de fatos. Isso tudo, com que finalidade? Vocês podem me dizer? Para eu ficar magoado? Para eu dizer que não vou mais dar aula? Para eu dizer que Deus me maltratou porque Deus não me fez louro? Não. Com certeza, eu devo merecer tamanha ofensa. Repare, a justiça divina tem seus mecanismos, não precisa da loucura do homem para punir ninguém. O meu amigo Vicente está aqui. Admitamos que nós trazemos problemas de outras encarnações. Aí eu olho para o Vicente, detesto esse cara. Aí o Vicente diz, eu também te detesto. E naquela guerra surda de pensamentos, até que um dia o ódio se torna uma realidade. Pum! Matei o Vicente. Alguém dirá, o Vicente estava resgatando. O resgate precisava ser dessa maneira? Não. Isso atesta o quê? Que alguém falhou na oportunidade da paz. Então os meninos que vivem a assaltar na rua estão fracassando na oportunidade, porque ninguém nasceu para ser ladrão. Os menininhos da Operação Lava Jato. Outro dia eu até brinquei com um amigo meu, professor de história. Falei, cara, você quer ver uma prova do racismo no Brasil? Ele falou, qual? Olha a Operação Lava Jato, não tem um negro, porque o negro não está no poder. Mas todas as guerras, fomes e misérias do mundo são perpetradas pelo diplomado. Porque o analfabeto ignorante não tem acesso ao poder. São todos muito bem diplomados. Ou seja, são homens instruídos, mas não educados. É uma diferença enorme. O homem educado vai semear em meio hostil. Todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Não é isso? Quer ver outro exemplo? Uma ocasião, eu fui a Copacabana dar aula no curso e não tinha aula porque faltou luz. Teve um problema de luz lá no curso. Só que no andar de cima funcionava uma terma. Aí os 4 amigos meus, todos casados, disseram para mim, negão, tu vai embora para casa? Vou. Não, vamos lá em cima na casa das primas. Reparem que tudo isso, aí reparem bem, eu, Alcides, médium, palestrante espírita, eu posso me ceder a essa tentação? Não, tudo isso tem um objetivo, a educação de minha alma, porque eu vou sofrer todo tipo de tentação para resistir ou para ceder. Eu tinha uns amigos que eles diziam para mim que o maior sonho deles era me ver bêbado. Ainda falavam assim, tu não parece preto, parece preto do Paraguai. Você é fluminense e é professor de química. E não bebe e não fuma. Então o sonho deles era esse, me dá um. E todo dia vinham, vamos lá tomar uma cerveja. Eu pergunto a vocês, para ceder ou resistir? Resistir. Então cada um de nós é chamado a semear
no meio que precisa estar, com as pessoas que precisa estar, para deixar de ser o que é. Tornar-se um diamante lapidado, porque venceu as tentações, porque venceu a si mesmo. Vamos lá. É fácil a gente dizer assim, Kardec. Quem lê o livro Herculano vai encontrar uma referência a Kardec. Quem é o centurião que pede para morrer no lugar de Jesus? Aquele que futuramente seria o codificador da doutrina. E Jesus diz para ele, olha, calma, você vai morrer por mim, mas não é agora. Sabe-se hoje que Jean Hus, um dos precursores da reforma luterana, é também uma das encarnações de... E ele semeou em que meio? Favorável e meio hostil. Então, todas essas grandes almas que todos nós veneramos hoje, passaram pelas mesmas situações que nós passamos. Por terem vivido o que nós hoje estamos vivendo, eles têm autoridade para falar conosco. Não é teoria, é vida. E nós que somos médiuns, nos reunimos nos agrupamentos familiares, para a gente poder se queixar, lamentar ou trabalhar a nossa melhoria. Para que a gente possa cada vez mais e melhor amar. Porque só o amor soluciona os problemas. Porque se nós tivéssemos fé de verdade em Deus, se nós acreditássemos de verdade na vida espiritual, o mundo seria o que é? É claro que não. Se o mundo ainda é o que é porque nós estamos cegos, surdos, indiferentes à parta riqueza que Deus nos concede. Quando no Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada nunca vai nos faltar a oportunidade de crescimento espiritual. É isso que nunca nos vai faltar. Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa... Ora, quando eu deixo de querer subornar a Deus, Deus, tu é maravilhoso, tu é poderoso, justo, me tira do problema que eu mesmo criei. Quando eu estou desempregado, eu peço todo mundo para me arrumar um emprego. Aí eu arrumo emprego, eu digo que o chefe não presta, que o patrão não presta, que o salário é ruim. Eu boto todos os defeitos. Não vou trabalhar, sou demitido. A culpa é sempre do outro. Nunca é minha. Mas quando está lá, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Como eu posso dar aquilo que eu não tenho? Então, para eu levar paz a alguém, é preciso que eu seja uma pessoa pacífica. Mas como conquistar a paz sem enfrentar as guerras dos tormentos íntimos? Eu digo sempre. Outro dia minha querida esposa falou assim, eu queria ser que nem você. Eu falei, não queira não, meu bem. Só eu sei quanto me dói. Por que ela falou isso? Porque ela acha que eu estou sempre calmo, zen, sereno. Não é não. Porque se eu tenho a luz do conhecimento espírita, eu não posso me desesperar diante dos problemas. Eu tenho que, silenciosamente, nos meus exemplos, testemunhar a grandeza, o valor daquilo que eu estou dizendo para vocês todos aqui. Porque aqui, o maior necessitado de tudo isso é quem? Sou eu mesmo. Porque vocês são um muro. A minha voz bate e volta aqui. Eu escuto o que você está dizendo. Quando chegar lá em casa, você vai ter que dar o testemunho. Quando meu filho diz, pai, você vai para onde, pai? Vou na casa do Chico Xavier, vou lá fazer uma palestra. Mas você fez palestra ontem, pai, e vai fazer hoje? Não vai ver o jogo do Fluminense, não? Aí eu deixo o Vicente esperando e vou ver o jogo do Fluminense. Para agradar meu filho. Não, meu filho me pediu. Quem vai resistir à tentação de um pedido de um filho? Só que Joana de Ângeles, né? Tá lá na cruz e o filho diz para ela, mãe, nega Jesus. O que ela diz para o filho? Cala tua boca.
Se fosse um de nós, o que nós diríamos? Jesus não vale nada, para Jesus eu canalha. Eu renunciei desse, me tira daqui, porque meu filho me pediu. Olha como a gente confunde sentimento com sentimentalismo. Como a gente confunde oportunidade de crescimento com dramalhões. Então, quando na nossa família ninguém nos compreende, obrigado, Senhor. Dá-me sabedoria para me manter em silêncio. Às vezes, a minha esposa diz assim para mim: poxa, seu filho fez isso. Você não vai falar nada? Não, mulher. Por que você não vai falar nada? Porque eu não sei o que dizer. Se eu disser alguma coisa, vai estragar tudo. Então é melhor ficar calado. Até que eu tenha lucidez para falar o que eu necessito falar. Porque dizer coisas fora de hora também traz problemas. Então, às vezes, é preciso calar, silenciar. Jesus não calou? Teve a hora que ele calou. Por quê? Aquilo que é divino e não há homem nenhum que possa fazer defeituoso. Por isso que Paulo de Tarso dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ainda dizia mais: uma coisa só é imunda para aquele que a tem como tal. Então, quando eu vou para a reunião mediúnica e alguém na minha família ou no meu amigo acha que eu estou indo fazer bruxaria, isso é problema de quem? Meu ou de quem diz isso? Quem diz isso? Eu não preciso bater boca com ninguém para discutir. Eu me calo. Então vocês estão vendo que nós temos que trabalhar e muito. Porque estar aqui é fácil. O difícil é lá fora. Quem no trânsito não xinga alguém quando leva uma fechada? Todos nós. Como nós somos impacientes no trânsito, não é verdade? É ali que a gente se revela. Idiota, imbecil, filho disso, filho daquilo. É ali que a gente se revela. É nas mínimas coisas. Quando a gente se impacienta, você está lá no pão do ônibus, estendeu a mão e o Caxias Freguesia olhou para você, te deu tal e foi embora. Aí você olha para o relógio. É nessas horas. É nessas horas que nós somos testados. É nessas horas. Quando tudo parece que está conspirando contra, é nessas horas que nós temos que ser fortes. Muitas e muitas vezes a mulher diz: puxa, que raiva, tenho que fazer janta. Se não tivesse o mantimento para fazer a janta, seria pior, não seria? Seria bem pior. É verdade. Então a gente não sabe dar valor ao muito que possui. Porque ninguém é tão rico que não precise de uma migalha de carinho. Ninguém é tão pobre que não tem uma migalha de carinho para oferecer. Nós somos todos rigorosamente iguais. Outro dia eu estava em casa e estava naquele programa Sem Censura. Aí apareceu uma moça, uma senhora, contando a seguinte história. Que ela estava casada, tinha um filho. Eis que ela fica doente, o diagnóstico: câncer. E o marido vai embora de casa, porque disse para a mulher: eu não casei com mulher doente, eu casei para ser feliz com uma mulher sadia. E abandonou a mulher com o único filho no câncer. Mas como o mundo dá muitas voltas, aquele único filho, com muito sacrifício, a mulher criou e ele tornou-se médico, oncologista. Quem é que ficou com câncer depois? O marido. Reparem, ele teve uma chance de aprender o que é ser solidário, aprendeu a chance de ser amoroso, grato, reconhecido. Quantas e quantas vezes nós, na nossa ignorância, maltratamos aquela mulher. Na verdade, que nós somos ignorantes mesmo. Nós, homens, não valemos.
Tá vendo, bem? Quem mandou ser hostil? Olha aqui, Mas é engraçado. Pessoal, não adianta querer entender as mulheres, é impossível. E quando elas insistem, até Deus cede. Mas aquele marido chato que você tem, mulher, é a sua salvação, é a sua porta de entrada para a luz. Porque se você souber resistir à ignorância dele, o que você ganhou? Uma virtude. Então agradece aquele marido ignorante. Homem, aquela mulher que você chama de jararaca, de chata, disso e daquilo, agradece a essa mulher, porque é ela que vai ser o seu salvo-conduto. Eu tenho um filho que já me deu muita, não é pouca não, muita dor de cabeça. Muitas vezes, levantei, saí de casa 2 horas da manhã, pegando o carro para ir atrás dele, para ver onde ele estava. Que eu tinha horror dele cair no meio das drogas. E eu falava para ele, rapaz, você está pensando que eu vou desistir de você? Não vou não, porque você é meu salvo-conduto. Todo o trabalho que ele me dava era para eu desenvolver o quê? A paciência. Então, como é que eu podia sentar-me à mesa mediúnica, carregado de perturbações interiores, cheio de blasfêmia, de ira, de cólera, de revolta e rancor no coração? Como produzir mediunicamente assim? Então, meu querido médio, abraça a tua família. Abraça aqueles que você chama de chatos, porque eles são o seu salvo-conduto. Não é quem te elogia e quem te aplaude, muitas vezes alimentando a tua vaidade. Você já viu homem conquistar a mulher dizendo que ela é feia? Ai, você é linda, você é maravilhosa. Não é isso? Aí a mulher diz, ai, que homem amoroso, o lado de casa é uma peste, não presta, não repara em nada em mim. Não é assim? A vaidade. Então a gente tem que aprender a desenvolver virtudes, ouvindo coisas que necessita ouvir. Como recentemente, uma jovem me procurou. Ah, seu Alcides, que foi, minha querida? Encontrei o amor da minha vida. É mesmo? E seu marido? Ah, aí botou todos os defeitos no marido, porque o outro é sempre melhor. A outra é sempre melhor. Hollywood sempre tem happy end, não é isso? Mas do outro lado tem happy end? Depende. Porque eu estou aqui diante de vocês e lá do outro lado tem alguém assim, Alcides, que fizeste dos filhos que eu te dei. Cada aluno que me aborrece, cada professor que me aborrece, cada vez que eu vou a uma casa espírita, na casa espírita alguém me aborrece? Não. Ninguém. Não é gostoso ir nas casas espíritas? Como as casas espíritas nos recebem bem, não é? Dá vontade de nem sair daqui, dá vontade de sair daqui? Não. Aí eu penso assim, puxa vida, vou chegar em casa, tá todo mundo vendo novela e vou ouvir, ó, problema. Não é isso? É bom ficar aqui, não é? É o tempo necessário. Porque alguém lá fora nos espera com os nossos exemplos de paciência, bondade, mansidão. É essas pessoas que nos permitem evoluir. Vamos agradecer as ofensas.